É isso aí, meus amigos. Estamos de volta para mais um vídeo aqui neste canal. Por que eu iniciei batendo palma? Palma para quem ainda tá aí defendendo essa porcaria desse governo. Olha aí, mais uma atualização. Não vou botar imagens aqui para não comprometer meu canal e muito menos comprometer minha própria imagem, né? Mas vocês viram uma atacada violenta que ocorreu aí do seu Xandão, né? O Moraes. Mas olha só. Ele foi lá e disse que o STF é soberano, entendeu? Não com palavras, mas com ações. E soberano num aspecto ditatorial. O que ele fez? Ele foi lá e fechou o Senado. Pra quê? Pra que senadores, né? Se ele vai lá e diz que a sessão tem que ser finalizada, quem é que pode mandar em quem manda, né? Então, eu tenho que pensar nas palavras que eu vou dizer aqui porque é muito complicado. Nós estamos numa ditadura, meus amigos. Pô, quem não acordou, ó, desperta. Eu fiz vídeos aqui dizendo palavras de esperança para que você não perca as esperanças. Mas eu nunca disse para você ter esperança no país, nem no governo. É esperança no Criador, né? Porque ele escreveu, através dos seus escolhidos, que ele vai guardar os eleitos, né, os escolhidos na tribulação, né? Não da tribulação, na tribulação. Então nós vamos ser guardados nesta época. Porém, nós estamos vendo a tribulação no Brasil, né, não no mundo. Então, como eu disse no vídeo passado, tome uma atitude. Não deixe acumular os problemas na sua vida. Decida o que você vai fazer. O negócio não é brincadeira. Eles já declararam a ditadura. E como eu sempre disse, não há no Brasil direita e esquerda. Há uma fraude, uma farsa, uma enganação, fantoches. Tá? Por isso que quando eu falei Flávio, né, no vídeo passado, eu disse Flávio? Sério? Aí você vê hoje, hoje ou ontem ali, né, seja lá quando for que você vê o vídeo. Se você ainda não viu, veja. Pesquise aí. Uma reunião lá no SBT News, novo lançamento aí do SBT, né? A cúpula do teatro político brasileiro. Tava lá Tarcísio conversando com o Lula como se fosse um baita amigo. E aí você sabe que o Bolsonaro e Tarcísio eram pessoas muito próximas, né? Tanto o filho, né, o Flávio, esse que foi lançado a candidato, foi lá avisar o Tarcísio que ele ia ser o candidato. Se ele foi lá dar satisfação pro Tarcísio é porque os dois eram, né, unificados. E se o Tarcísio tá lá falando com o Lula, eu disse, pô, tá todo mundo unificado, cara. Então eu quero que vocês percebam que não há uma esperança no cenário político brasileiro. Não há esperança. Ninguém, não tem ninguém para fazer nada por esse país. E os que falam que querem fazer alguma coisa, eles querem pro bolso deles, entendeu? Infelizmente nós não temos aí nada, nenhuma opção, é zero. Pela primeira vez na história nós temos a nitidez de que não há opção para salvar este país da calamidade onde ele está se enfiando. Estão todos fechados com os ditadores, com o Foro de São Paulo, com todas essas imundícias. E isso não é de agora, né? Vem ocorrendo, o PT vem trabalhando muito tempo para fazer isso. Aplicar esse Foro de São Paulo. Até tem vídeo do Lula falando isso na época, lá em 2000 e pouco, lá no início dos anos, quando ele estava falando que não ia ser fácil copiar o regime de Cuba e largar no Brasil, não é só pegar lá e largar aqui, teria que fazer todo um trabalho psicológico, toda uma estruturação dessa ideologia para que o povo aceitasse isso de boa. E eles conseguiram, eles foram para as universidades, foram para as escolas, foram para a polícia, foram para os concursos, foram para tudo, foram para a mídia, cara, eles assim como uma fumaça venenosa invade uma casa e vai para todos os cômodos. Esse foi o PT, ele invadiu todas as áreas da sociedade brasileira, em todos os aspectos. Então não há um lugar que tu vá e não ache corrupção. Nós estamos num país entregue completamente à corrupção. A nossa única solução de ter uma vida melhor é em outro local. Infelizmente, nós não temos aqui a esperança de ter uma vida plena. Nós não podemos nem ter esperança de futuro, porque se você tiver, ou tu tem que ser do sistema, porque o único jeito de tu ter uma vida mais tranquila é tu sendo parte desse sistema. Ou se tu quiser viver uma vida honesta fora do sistema, tu vai ter que se submeter a tanta regra e aceitar tanta injustiça
que você vai acabar morrendo de depressão, você vai ter câncer, você vai ter coisas terríveis na tua vida, porque você não vai aguentar isso, você vai ficar engolindo, como diz o ditado, né, engolindo sapo, até uma hora tu se engasga e morre engasgado, né? Então, ninguém suporta isso, tá? É algo que causa muito estresse, ansiedade, angústia, e você não tem como superar isso se você está numa posição que você não tem que fazer, entendeu? Você não tem que fazer. Você vê, por exemplo, as coisas subindo de preço, tá? Tem uma coisa aqui, ó. Vou mostrar. É só um exemplo. Você é revendedor disso aqui, ó, tá? Isso aqui é o quê? Uma pinça, tá? Você é revendedor de pinças. Seus clientes compram ali, sei lá, onde é que tu vende para um lugar que revende bastante desse daqui também. Tu pega direto da fonte, você pagava R$1. Vamos botar R$1. Daí tu comprava 1.000 pinças. Aí tu saía distribuir para os teus vendedores. Aí vem o governo e começa a botar imposto. Aí você passa a pagar R$3 devido aos impostos. E aí você revendia isso aqui a R$3. Você ganhava 2 de lucro, porque você tem a entrega e o teu lucro, né? Então a entrega é consumida no outro R$1. Então você tinha custo de R$2 e ganhava R$1 de lucro. Ou 1,50 que fosse. Agora, isso aqui está valendo 3, porque eles estão tendo que pagar mais, né? No caso, o fornecedor, que é o fabricante de onde você comprava, está pagando mais por causa do imposto. Então ele repassa o imposto para você. Você vai lá e olha, pensa, bom, eu não vou engolir esse imposto, né? Eu vou repassar para adiante. Vai lá e sobe o preço também. E aí essa pessoa que compra de você para revender, ela olha assim, puxa vida, agora eu estou pagando aqui R$7 numa pinça. É um exemplo, tá? E essa pinça aqui, como é que eu vou fazer isso aqui, cara, para revender isso a R$7? Eu vou ter que ganhar um pouquinho de lucro, eu vou ter que botar aqui a R$8,50. Então vai lá ele e novamente sobe para R$8,50. Então o comprador final, que antes pagava 5 ou R$4, agora está pagando R$8,50. Dobrou de preço e mais um pouco. E aí, como é que fica? Você antes com R$8 comprava 2 dessas. E agora você compra só uma. Com isso, você vai fazer a somatória de todas as coisas que subiram de preço. O teu poder de compra caiu pela metade. O problema é que muitas pessoas nem perceberam isso direito. Porque estão tão acostumadas à subida de preços que nem percebeu. Mas de 10 anos para cá, tudo dobrou de preço e mais um pouco. As informações que tem por aí, tudo mequetrefe, tudo minha boca. A verdade é que tudo dobrou de preço. E se tu tiver que importar, é pior ainda. Aí sim você paga muito mais imposto. No total, com o frete, importar alguma coisa da Europa, por exemplo, você paga quase 100% de imposto. Tá absurdo, tá absurdo. Então eu trabalho com alguns materiais de alguns fornecedores que trazem da Europa, alguns materiais da Itália, na minha empresa, e eu questionei eles por que eles reajustaram o preço, e essa é a informação que eu estou passando para vocês. Eles falaram que eles estavam pagando até alguns anos atrás 78% de imposto, e foi subindo e chegou agora a 98% de imposto. Então eles tiveram que repassar o custo porque eles não estavam faturando mais. Começou a empatar o que eles vendiam com o que eles pagavam. Tiveram que repassar 70% do custo para eles poderem se reerguer. E eu tive que repassar também para os meus clientes. Então vocês veem assim que, cara, tá muito, muito embaçado viver no Brasil. Tá muito embaçado. Tá muito complicado. Eles estão sufocando os empresários, estão sufocando as pessoas para que sejam todo mundo empregado e no final todo mundo bolsista. Né? Eles precisam de pessoas dependentes. E aí eu te pergunto, numa economia onde tudo está dobrando de preço, de propósito, sem uma razão específica, eles estão causando a inflação, eles estão causando essa desgraça, como é que tu quer que as pessoas consigam dar a volta por cima? Porque, por exemplo, houve uma demanda muito grande de empregos. Mas por que houve essa demanda? Porque o governo ajudou? Porque o governo fez acontecer? Não. Não, bem pelo contrário. É culpa do governo que está havendo essa demanda grande de empregos. Porque a maioria das pessoas são, o quê? Bolsistas. E esses bolsistas, eles estão sendo contabilizados como alguém que está empregado. É um absurdo, mas está sendo contabilizado. Porque são mais da metade da população recebendo Bolsa Família. Num país onde mais da metade consome recursos do país, como que tu vai esperar uma melhora?
E que geração sairá desses que só recebem, não fazem nada? Foi a mesma tática usada em Cuba, mesma tática usada na Venezuela, na Argentina, em todos os outros países quebrados aí. Mesma coisa. Mas agora a questão ficou mais delicada, porque de fato eles já estão agindo como ditadores definitivamente. Antes havia antes que eu digo alguns meses atrás, né? Alguns meses atrás havia um certo respeitozinho, né? Tem uma conversinha ali. Acabou, cara. Ele mandou fechar uma sessão, ou seja, terminou, ele já tá dentro do limite, vamos dizer assim, ele já estourou o limite, rompeu os limites que havia dentro das legislações e acabou. Tocou foda-se, assumiu de fato o comando do país. Ninguém mais manda nesse cara, ele manda em todos. Todos estão abaixo desse cara aí, né? Dessa porcaria, desse sistema lixoso aí. Eles assumiram o controle, a ditadura foi declarada. Só não vê quem não quer. Porque a lei está quebrada em pedaços, ninguém mais respeita a lei. E aí eles querem que você respeite a lei, eles querem que você seja um cachorrinho do sistema dentro da coleirinha, dentro do teu cercadinho ali, e dali tu não sai, entendeu? Além de tu estar num cercado, tu tá dentro na coleira, tu não pode nem se afastar da tua casinha para chegar perto da cerca. Tu tá num cercado e numa coleira, e eles vão apertar cada vez mais ao ponto de você não conseguir mais sair da tua casinha. Quem entende essa metáfora, entende o que eu tô falando, tá? Infelizmente, quem continuar aqui nesse país, sendo honesto, vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Então tu deve estudar como jogar teu dinheiro para fora do país, tá? E se tu quiser, ou por alguma razão tu não tiver como sair e ter que ficar nesse país, estude como você trabalhar recebendo em outra moeda. Porque aí mesmo que tudo aqui se exploda, tu vai ter uma renda para poder, né, ter uma moeda que vale mais do que a atual, né? E aí você, quando transferir, você vai ter um grande volume, né? Que é mais ou menos o que aconteceu na Venezuela, né? O salário mínimo deles lá é $1, né, cara? É absurdo, né? Então, imagina $1, cara. Aí tu consegue um trabalho online e recebe ali, sei lá, $100 por semana ou por dia. Imagina, né? Então, quando você converte isso, são $100, são 100 salários mínimos da Venezuela. Então você trabalha um dia em dólar para ganhar o equivalente a um ano praticamente. Tá entendendo? Claro, forcei um pouco, né? Mas enfim, são 100 dias, né? Praticamente. 100 meses, né? Mas pelo tanto que o dinheiro deles vale, um salário mínimo é equivalente para uma semana, mais ou menos assim, que eles têm que... Eu tinha visto um vídeo sobre isso, e quando eles recebem lá o salário mínimo, para eles lá, ele é equivalente do que eles podem comprar com esse salário mínimo no país. Ele resolve mais ou menos uma semana dos custos da pessoa, ou seja, ela tem que ter 4 salários mínimos no mês. Tá entendendo? Ela tem que receber 4 salários mínimos para poder se manter lá. Essa é uma das situações da Venezuela, mas pelo que eu entendi, o troço é por aí, tá? Pode ser que até seja pior do que isso, porque a gente vê coisas que a gente não tá lá para ver, mas pessoas que vêm de lá falam que é muito pior que isso. A mesma coisa os cubanos. Eu já peguei um Uber falando de Cuba e dizendo, ó, o que você acha da situação do Brasil? Perguntei pra ele, né? E ele, cara, vocês aqui no Brasil estão se encaminhando para o mesmo lugar onde Cuba se encaminhou. E agora que ele vai assim, né? Agora que o L dominou o STF, né? Já tá com todo mundo no poder dele, né? Ninguém mais vai tirar esse cara de lá. Aí o que o outro beiçudo lá fez do STF lá? Ele colocou que somente a PGR pode tirar o ministro, algum ministro. Somente a PGR pode fazer isso. Tá, eu tô usando palavras bem simples aqui, porque senão vai chamar atenção, tá? Vocês já estão vigiando as redes sociais, já estão vigiando tudo, a gente já está sob vigilância total. Vocês nem tem gente que nem faz ideia do que está acontecendo aí, mas nós já estamos sob vigilância total. A ditadura já foi declarada, só não foi, como é que se diz, expressada por palavras diretas, ou seja, não foi dito assim, ó, nós somos o novo poder dominante, nós somos a ditadura. Eles vão fingir que vai ter uma eleição em 2026, mas o Lula vai se reeleger.
não vai se reeleger, ele vai continuar no poder, só vai fazer o teatrinho das urnas, você perdendo o seu tempo, indo lá votar, né? Fazendo toda essa babaquice. Pensa. O ladrão máximo lá, depois do segundo ladrão máximo lá, vamos dizer assim, né? Não vou falar o nome dele, mas vocês sabem ali, o comparsa do Lula lá, o cara que tá nos comandos ali também, falou que se trocar de governo pode haver uma guerra civil. Mas quem é que vai fazer guerra civil? Mas tá maluco, cara? Com uma plateia dessa. E ainda, só se for convocar o MST pra ajudar eles, né? Porque o Partido Comunista é o MST, né? Dá pra chamar de partido, porque eles têm muita coisa, né? Eles mandam em muita coisa. Então, assim, a moral da história é: o Brasil colapsou. Foi pro brejo. Nós não temos mais nenhuma esperança, porque o povo não se levanta, não se levantará. A única esperança seria nós agir como no Nepal, né? Tomar posse do que é nosso e chutar esses vagabundos aí, mas infelizmente nós não temos uma liderança para fazer isso acontecer. Nós não temos um povo unido e muito menos um ideal pré-definido. Nós estamos ao léu. Muitos círculos sociais, né? Então está muito dividida a população, muito fragmentada. Eles conseguiram. Então é uma notícia triste, não dá pra dizer que é feliz, né? Muito triste, na verdade. É lamentável, é lamentável, lastimável, né, cara? É uma lástima isso que ocorreu com o país, né? Enfim, o que eu tinha pra dizer é isso, nesse aspecto. E outra questão é: você ainda tem opções para dar um jeito na sua vida. Eu não vou vender curso, tá? Não se preocupe. Mas eu digo assim, ó: use as ferramentas gratuitas enquanto elas são gratuitas nesse país, tá? Então tem ChatGPT aí para você pesquisar como você dá o seu jeito, né? Coloca ali, ó, vou dar a dica para vocês aqui, ó. Coloca a tua profissão ali e pede para ele não ser amigável com você. Pede para ele te dizer o que você pode fazer para melhorar o seu negócio, a sua administração, dentro do cenário político atual, ditatorial do Brasil, de modo que você consiga dominar os seus recursos e dobrar eles, entendeu? Se manter, ou se você quer ir para outro local, vá ali e pesquise como ir para tal local de forma correta, honesta e segura. Quanto eu tenho que ter de dinheiro para ir para tal local, entendeu? Tá entendendo? Tá entendendo bem? Como eu faço para ir para tal local, tá? É isso que eu tô dizendo para vocês, né? Então use o ChatGPT, que é grátis ainda, tá? Não vá pro Google, porque o Google é podre. Eu achei muito ruim de Gemini. Mas enfim. Então é isso aí, meus amigos e irmãos. Orem, tá? Por vocês e por suas famílias. E não esperem o negócio desabar de vez, porque ele já tá concluído, tá? Eles já finalizaram o processo de tomada de poder. Agora é só eles de fato fechar o Congresso, mas isso ainda vai demorar porque eles sabem que as pessoas vão querer se revoltar. Então, enquanto isso não ocorrer nitidamente, eles vão ir mandando fechar uma sessão aqui, uma sessão ali. É aquela história: o sapo tem que estar bem cozido para você determinar que ele está pronto. E a população é a mesma coisa, tem que cozinhar bem cozinhado o sapo para poder fazer essa manifestação de fechar de fato o Congresso. Eles não vão fazer uma coisa dessa tão rápido. Eles vão levar mais alguns anos. Primeiro eles vão tirar o dinheiro das pessoas, que é o que eles estão fazendo. Já tem lugar que não recebe mais dinheiro. E vão fazer você trabalhar só com o Drex. Aí você vai estar totalmente entregue nas mãos do sistema, não interessa o que você faça, eles vão lá e bloqueiam tua conta e acabou. Tu não tem mais dinheiro para fazer porcaria nenhuma. Entendeu? Então você vai estar totalmente nas mãos do sistema. Por isso que eu estou dizendo, use as ferramentas gratuitas que você tem disponível ainda, porque ainda não é cobrado, ainda é gratuito, ainda é possível tomar uma atitude. Determine e ore, dobre o seu joelho, encoste o rosto no chão, se humilhe, tá? Porque quando você dobra o joelho e encosta o rosto no chão, você se humilha ao Criador. E aí você mostra que você está quebrantado. Se tiver que chorar, chore. Ore de fato ao Pai. Em seu quarto, de portas fechadas, sozinho, ou com a sua esposa, ou com a sua família. Seus filhos, a sua família, quando eu digo, é você, sua esposa e seus filhos. E se você, mulher que está me ouvindo, você, seu marido e seus filhos. Essa é a família. Quando a Bíblia fala de família, ela fala do casal e os filhos. Não fala de família de parentela, mas de casal e filhos. Entendeu?
Se tu mora com teus pais, fala com eles. Vamos fazer uma oração. Explica, mostra esse vídeo para eles. Porque talvez eles estejam muito acomodados e não queiram sair do país, né? Ou buscar uma alternativa diferente. Então você faça por você, tá? Não adianta você ficar esperando pelos outros. Não espere pelos outros. Tome você uma decisão e você tome a sua atitude e segue o teu plano. Escreva no papel. Sei lá. Tem N formas de você resolver a sua situação. Busque resolver, tá? Porque aquele que busca, encontra. Tá escrito. Aquele que bate a porta, abrir-se-lhe-á. Aquele que pede, receberá. Então, ore, busque, peça, faça acontecer. Determine. O Criador abençoa pessoas determinadas. Mas lembrando, seja humilde nas suas orações. Reconheça seus pecados. Se arrependa dos seus erros. Isso é muito importante. Fiquem todos na paz. Leiam as Escrituras. De início ao fim. Que a paz e a luz do nosso Pai, o Criador, esteja com todos.